Beleza, vamos lá, mais uma videoaula aqui sobre demografia, segunda aula sobre demografia. Então deixa eu diminuir aqui a minha telinha e vamos lá para porrada. Gurizada, na última aula a gente viu aqui alguns dados demográficos, né? A gente viu como surgiu mais exatamente a demografia e eu coloquei lá para vocês que, só para deixar bem claro aqui, então a gente viu como surgiu a demografia, a gente viu que a demografia era usada pela política, pelo sistema, digamos assim, público, né, para uma melhor gestão. A gente notou também que no Brasil quem faz todo esse processo demográfico é o IBGE, que é o órgão responsável por elaborar esses índices para que os políticos, as prefeituras possam administrar melhor a sua população. Pois bem, hoje a gente vai trabalhar propriamente dita a matemática, quais são os termos da demografia e como isso aqui é aplicado na prática. Então vamos lá. O primeiro termo matemático que a demografia usa é o que a gente chama de população absoluta. Já diz o número, já diz o nome, absoluta, não tem erro, ou seja, é a população total. Como que a gente faz para descobrir a população total? Através do censo. Então tu precisa literalmente ir de casa em casa e contar quantas pessoas tem no Brasil, quantas pessoas tem numa cidade, num estado ou no país vizinho, enfim. Cada país tem o seu censo. Tá? Bom, mas o censo custa caro, custa barato, é extremamente caro fazer um censo. Então o que a gente faz normalmente? A população absoluta, depois de ser medida pelo censo, ela vai sendo atualizada anualmente, através de dados fornecidos por órgãos públicos. No caso do Brasil, quem é que fornece esses dados para nós? Justamente os cartórios. Então, os cartórios vão fazer o quê? Eles vão fornecer quantas pessoas nasceram e quantas pessoas vieram a óbito. Então, a gente tem noção de quantas pessoas vão ter que sair da população e quantas entraram. E assim a gente continua atualizando essa população absoluta. Como pode ocorrer algumas informações, digamos assim, errôneas, a gente precisa atualizar. Cada 10, 15, 20 anos é necessário sim fazer um censo. Em 2020, esse ano, a gente deveria ter feito um censo, mas o nosso querido ministro Paulo Guedes falou que não tinha dinheiro e por conta da pandemia ele não fez. O último censo foi feito em 2010, então ele já está desatualizado, precisa ser feito um censo novo. A gente acredita que com todos os dados atualizados, a população brasileira fique na casa dos 215 milhões de habitantes, tá? Então nós temos aproximadamente no Brasil hoje 215 milhões de habitantes. Essa população absoluta entra o brasileiro, entra o estrangeiro que mora aqui, entra o migrante que veio para cá mesmo ilegal, mas está morando aqui, então todos que estão no Brasil nesse momento entram na população absoluta, tá ok? Bom, e a população relativa, que é muito mais conhecida pelo termo de densidade demográfica. Isso aqui é um dado matemático que a gente vai pegar o seguinte: pega a população absoluta e divide pela área do país. Então, se o país lá tem 215 milhões de habitantes, que no caso seria o Brasil, qual é o tamanho do Brasil? Bom, é aproximadamente 1.815.000 quilômetros quadrados. Quanto dá essa divisão? Dá aproximadamente 24 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Então, atenção para o termo, são 24 habitantes por quilômetro quadrado. Por que eu subi a telinha? Diferente de áreas populosas, diferentes de áreas povoadas. O que isso aqui representa na prática? O Brasil tem 215 milhões de habitantes. A gente diz que o Brasil é um país populoso. Significa que tem muita população absoluta. É o sexto país mais populoso do mundo. Em 2019, o Paquistão nos passou, a gente era o quinto. Agora é o sexto país mais populoso do mundo. Mas nós não somos um país muito povoado. 24 habitantes por quilômetro quadrado é um número bem baixo. Se a gente pegar o Japão, esse número passa dos 200. Se a gente pegar lá a Holanda, passa dos 300. Então, a gente não é tão povoado assim. O nosso número de habitantes por quilômetro quadrado é baixo, justamente porque o Brasil é um país muito continental, é um país muito grande. Por que esse número deu tão baixo? Bom, quando a gente vai calcular a densidade demográfica, deixa eu baixar de novo aqui a telinha, a gente coloca lá cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, mas a gente também tem que calcular, quando a gente for medir a área, regiões como o Pantanal, a Amazônia, o Cerrado, que ninguém mora. Então a gente pega as áreas mais densamente povoadas, mas na hora de dividir a gente também pega o vazio demográfico.
por isso que esse número dá tão baixo, dá na casa dos 24 habitantes por quilômetro quadrado. Então a gente diz sempre que o Brasil é populoso, sim, mas ele não é densamente povoado, porque são só 24 habitantes por quilômetro quadrado, tá? No caso aqui do Brasil, como eu estava falando, né? A nossa população ela vai se concentrar sempre nas áreas urbanas e sempre muito próximo do litoral, pessoal. Sempre próximo do litoral. É a área mais ocupada pela população brasileira. 70% de todos os habitantes do Brasil ficam nas principais cidades do litoral. Aí a gente coloca São Paulo, Santos, Rio de Janeiro, Florianópolis, Curitiba e Porto Alegre, embora não sejam litoral, ficam próximos, ficam em torno de 100, 150 quilômetros do litoral. A gente pega as capitais do Nordeste, vejam que tudo fica no litoral. Então, o Brasil foi, o início da colonização foi pelo litoral. Então, está explicado por que tem tanta gente morando ali, por que as nossas principais cidades são ali. Até o Brasil tentou, fez um início, né, uma jogada para tirar a população do litoral e mandar para o interior com a construção de Brasília. Um dos objetivos era justamente tirar a população do litoral e mandar para o interior, mas não deu certo. A população não caiu nessa jogada dos políticos de Brasília, certo? Bom, a gente volta para o vídeo 2 já na sequência, não sai daí. Já volto, não sai daí que eu estou voltando.